Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, continuando a página 295, as duras palavras de Jesus para os devotos da Igreja Católica. As duras palavras de Jesus para a Igreja não são reservadas somente ao clero. Ele muitas vezes inclui também aqueles que gostam de se chamar devotos. Nessas mesmas repreensões para essas almas piedosas que podem marcar todas as listas de coisas a fazer de santidades. Regras, muitas vezes, são especialistas em negligenciar a fonte da sua própria santidade, a vontade de Deus. Jesus diz a Luísa: minha filha, eu tive que fazê-lo de tal maneira que a santidade fosse fácil e acessível a todos, a menos que eles não quisessem. Em todas as condições, em todas as circunstâncias e em todos os lugares, é verdade que o Santíssimo Sacramento é o centro. Mas quem o instituiu? Quem subjugou minha humanidade a se encerrar dentro do pequeno círculo de uma hóstia? Essa não era minha vontade? Portanto, minha vontade sempre terá primazia sobre tudo. Além disso, se tudo estiver na Eucaristia, os sacerdotes que me chamam do céu em suas mãos e que estão em contato com minha carne sacramental mais do que ninguém, devem ser os mais sagrados e os melhores. Mas em vez disso, muitos deles são os mais piores. Pobre de mim, como me tratam no Santíssimo Sacramento. E as muitas almas devotas que me recebem, talvez todos os dias, deve haver tantos santos, deveria ter, Tantos santos, se o centro da Eucaristia fosse suficiente. Mas, em vez disso, e há algo para se reclamar, eles permanecem sempre no mesmo ponto, vãos, irascíveis, meticulosos e etc. Pobre centro do Santíssimo Sacramento, quão desonrado permanece. Então Jesus está falando claramente aqui, que a gente é tão devoto e coloca tanta Eucaristia no centro, mas se a gente colocasse ela no centro de verdade, deveríamos ser santos. Mas a vontade divina é que deve ser acima de tudo. E é o que a gente deve fazer, Seguir a vontade divina. Fazer a vontade divina, viver a vontade divina, como vida. Mas aqui, as pessoas vão atrás da Eucaristia, mas continuam sendo, terríveis. E quem pode deixar de ver como são necessárias essas repreensões, restringindo nossa consideração agora apenas àquela minoria de católicos que parece receber a comunhão dignamente, mas eles frequentemente, se não geralmente, o tratam como um objeto morto, aproximando a recepção da comunhão como apenas mais uma tarefa a realizar. Eles têm menos reverência do que teriam em qualquer evento secular grave e menos amor do que na busca de seus hobbies. Não é todo mundo, gente? Tem exceções. Mesmo na missa diária, muitas paróquias parecem não ser locais de oração, mas lugares de socialização, onde discute os detalhes das tarefas do dia. Parece muito mais importante do que preparar em oração ou agradecer por receber o Deus Todo-Poderoso e Eterno na Eucaristia. E isso sem mencionar o desprezo muito pior pela reverência e silêncio em muitas missas dominicais. Mais ênfase é colocada no aspecto da irmandade do que no fato de que aqui as criaturas se reúnem para adorar o Criador em sua presença real. Se existe uma quantidade significativa de verdadeira fé na presença real de Jesus na Eucaristia, isso não é evidenciado nos atos e atitudes dos frequentadores comuns de massa, muitos dos quais parecem, acima de tudo, ter a intenção de falar sobre suas consultas médicas, seus netos, o clima, o programa de esportes que assistiram na noite passada, etc, etc. Eles começaram a discutir esses tópicos no momento em que a missa termina. Eles começarão a discutir esses tópicos no momento em que a missa terminar, demonstrando que essas coisas que são exatamente o que estavam pensando antes de terminar. Isso é claro. Não deve mencionar que praticamente ninguém fica mais do que alguns momentos após o término da missa diária, saindo às pressas. É normal, gente, isso é real. É o que está dentro do seu coração, é o que sai para fora. O que você guarda dentro do seu coração? São as suas preocupações. O que você está preocupado? É com o seu jogo de futebol. Você está preocupado com os seus problemas no seu serviço. Está preocupado com a sua casa, com o que você tem que comprar.
com a compra do mês que você tem que fazer, né, da roupa que você está usando, né, do seu corpo que tem que emagrecer, você está preocupado com isso. Você está na missa, está reparando no corpo das pessoas, reparando no seu corpo, né, de manter o seu corpo bonito, né, e tantas outras coisas. A gente sabe disso, a gente sabe que quando a gente está na missa, a gente pensa tudo quanto é coisa, menos em Deus, a maioria das vezes. Então isso é real, né, e a gente tem que se questionar. Por que eu estou fazendo aqui? Né, mas aí a gente fala, não, mas é melhor estar aqui do que não estar aqui. Né, a gente fica sempre pensando, é melhor estar aqui com a cabeça em outro lugar do que não estar aqui, né? Então é complexo o negócio, né? Que se a gente for sincero conosco mesmo, todo mundo abandona a igreja. E não é a vontade de Deus isso, né? Saindo às pressas à porta, imediatamente esquecendo o que acabaram de fazer, mesmo enquanto a presença física de Jesus aí na Eucaristia ainda permanece nos seus estômagos. Enquanto isso, os devotos facilmente se destacam em jogos esportivos, eventos temáticos seculares e churrascos na paróquia, enquanto quase ninguém pode encontrar vagas para adoração perpétua ou conselhos de orações e calçadas fora, não sei o que lá, que coisa de inglês aqui. Deus é capaz dessas pedras fazer levantar filhos de Abraão, conforme Mateus 3:9 foi o que João Batista disse aos fariseus que supunham sua condição de filhos de Abraão, suficiente para determinar sua santidade. E Jesus e Maria dizem essencialmente a mesma coisa para nós em todas as suas aparições. O que é necessário não é mais católicos superficialmente devotos, que simplesmente podem verificar se fazem externamente todas as coisas certas. De fato, essas coisas certas externas são essenciais, mas igualmente essenciais é abordá-las com a correta disposição interior. Não adianta nada, né? As regras que ele tanto fala que são essenciais, né? Que ele acha que são essenciais, mas o que importa é o coração, né? Se você está ali na igreja e você não está de todo o coração ali, né? Vai faltar alguma coisa realmente, mas a gente sabe que é melhor a pessoa estar ali do que não estar. Então tem tudo isso também, que simplesmente podem verificar se fazem externamente todas as coisas certas. De fato, essas coisas certas externas são essenciais, mas igualmente essenciais é abordá-las com a disposição correta. Interior. Essa disposição interior, embora invisível, é fácil de determinar a ausência de em muitos que fazem todas as coisas externas, portanto, não devemos ser negligentes conosco apenas porque fazemos as coisas que são esperadas dos devotos, para que não nos tornemos os mesmos objetos das lamentações de Jesus a Luísa. A crise dos abusos. Nas revelações a Luísa, Jesus chega ao ponto de dizer que são os inimigos da igreja que são necessários para purificá-la e denunciá-la. É difícil pensar em palavras mais fortes, mas está se tornando cada vez mais impossível ignorá-los. Hoje, infelizmente, são os inimigos da igreja, as pessoas seculares e sem Deus, que a odiavam há muito tempo, que estão fazendo o que os bispos deveriam ter feito há muito tempo: lidar com o pecado do abuso sexual e da corrupção com a mesma intensidade que deveria ser e expor os perpetradores. Nessa passagem, Jesus profetiza a crise de hoje, a Luísa 100 anos antes de começar, embora ele não se refira explicitamente à crise como envolvendo somente abuso sexual, porque não é só abuso sexual, né? Também tem a parte de corrupção também, né, de dinheiro. Acho seguro dizer que essa é uma das principais causas, ou então, se não a mais importante, com certeza. Abuso sexual é tão ruim quanto corrupção, né? Ele pretendeu quando disse a Luísa, aí tem o trecho da Luísa aqui, eu estava orando ao abençoado Jesus para confundir os inimigos da igreja. E meu sempre amável Jesus, ao chegar, me disse, minha filha, eu poderia confundir os inimigos da Santa Igreja, mas eu não quero. Se eu fizesse isso, quem limparia a minha igreja? Nossa! Os membros da igreja, especialmente aqueles que ocupam posições e alturas de dignidade, têm os olhos ofuscados e cometem muitos erros, chegando ao ponto de proteger o falso virtuoso e oprimir e condenar o verdadeiro bem. Isso me entristece muito, ver aqueles poucos verdadeiros filhos meus sob o peso da injustiça.
aquelas crianças das quais minha igreja deve ressuscitar e a quem eu estou dando muita graça para descartá-las a isso. E eu as vejo colocadas de costas para a parede e obrigadas a impedir seu passo. Isso me entristece tanto, muito, que eu sinto que sou toda fúria por causa deles. Que sou toda fúria por causa deles. Ouça, minha filha, sou toda doçura, benigno, clemente e misericordioso. Tanto que por causa da minha doçura arrebato corações, mas eu também sou forte, para poder esmagar e reduzir a cinzas aqueles que não apenas oprimem o bem, mas chegam ao ponto de impedir o bem que desejam fazer. Ah, você chora sobre o secular? E eu choro sobre as feridas dolorosas que estão no corpo da igreja. Elas me entristecem tanto a ponto de superar as feridas do secular, porque vêm do lado do qual eu não esperava e me induzem a fazer a barreira secular contra eles. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que ele permite lá que a Polícia Federal, né, vá lá, entendeu? Investigar o padre. Que a polícia vai fazer uma investigação sobre os abusos sexuais. Ele permite. Os seculares são essas pessoas. E ele permite. Ele falou, não vou fazer. Eu poderia confundir os inimigos da Santa Igreja, mas eu não quero. Se eu fizesse isso, quem limparia a minha igreja? Então, já que dentro ninguém está limpando, é Jesus, os próprios membros da igreja não, né, estão com os olhos ofuscados e cometem muitos erros, né, chegando ao ponto de proteger o falso virtuoso, proteger aquele que eles acham, não, ele não ia fazer isso, ele não ia abusar sexualmente de uma criança de forma alguma. Esse bispo, não. Aquele padre, de jeito nenhum, não, tem alguma coisa errada, né? Aí chega a mãe com a criança lá, denunciando a situação, né? E aí eles ficam, não, ele não. É mais fácil a criança estar falando mentira do que ele. Nossa, é complexo. É difícil essa situação, né? E aí ele vê que a criança, que é a vítima, está colocada de costas para a parede e obrigada a impedir seu passo. Isso me entristece muito, que eu sinto que sou toda fúria por causa deles, né? Então uma pessoa fala, esse Deus não existe. Essa criança, esse pai e mãe, esse Deus não existe, porque cadê esse Deus aí que não manda em nada? Jesus fica louco da vida, com toda razão. Ouça, minha filha, eu sou toda doçura, eu sou benigno, clemente, misericordioso, mas eu estou sendo visto como um demônio por causa disso, por causa desse cara, desse bispo que tá abusando sexualmente dessa criança. Quem sou eu? Estou sendo visto. É assim que as crianças vão ver a igreja e vão ver Deus que está permitindo que um bispo, um sacerdote que é representante de Deus, esteja fazendo uma coisa dessas. Então pensem, é exatamente isso. Jesus mesmo está falando, ouça, minha filha, eu sou todo doçura, benigno, clemente, misericordioso, tanto que por causa da minha doçura eu arrebato os corações, mas eu também sou forte, para poder esmagar e reduzir a cinza aqueles que não apenas oprimem o bem, né, mas chegam ao ponto de impedir o bem que desejam fazer. Impedem, ficam colocando obstáculo para resolver o problema, né? Quantas pessoas que se levantaram para defender o padre lá? Mas será que ele realmente é inocente? Tem que ver, tem que esperar. Não é defender antes de saber. A gente não pode defender antes de saber. Mas todo mundo saiu em defesa do padre, sem saber nada se é verdade ou não. E se realmente for provado, a gente não vai acreditar, porque a gente está tão cego, tão cego, tão cego. É isso que Jesus não quer, gente. Se ele permitiu que os seculares, polícia, se envolvesse numa situação, tem coisa aí. Aí você fala, não, é perseguição. Tem que esperar então, tem que esperar para ver. Porque às vezes, realmente, as coisas são reais. Dá para se ver, quando você olha com os olhos frios, né? Você vai perceber. Mas só que daí, a igreja está ofuscando, os próprios devotos estão ofuscando essa situação. Atrapalhando a investigação, dizendo, né? Não, de jeito nenhum, ele é santo, esse padre é santo, esse padre é santo. Olha, cuidado.
Olha, cuidado, a gente não pode, eu não falo nem que é inocente, nem que é culpado. Coloco nas mãos de Deus e peço que Deus realmente ilumine essa polícia para que faça o serviço honesto, perfeito, para que dê tudo certo. Aqui Jesus diz claramente o que foi necessário até agora para a mais ousada das vozes da igreja reconhecer os inimigos da igreja, paradoxalmente agora se mostraram necessários para a igreja a fim de purificá-la. Para os líderes da igreja, os bispos chegam a proteger os falsos virtuosos, padres predadores, e condenar o verdadeiro bem, padres tradicionalistas e ortodoxos. Padres tradicionais e ortodoxos. Não sei se são verdadeiro bem, mas os padres virtuosos, vamos colocar assim. Ele colocou padres tradicionais que são verdadeiro bem. Não, às vezes são os padres virtuosos, porque, sinceramente, é difícil ter padres tradicionalistas que não chegam a uma radicalidade muito grande. Tem que saber ver isso aí, né? Porque não adianta nada ser tão radical e querer que as pessoas vivam regras só na parte exterior. E a pessoa fica focada só nisso e eles não dão atendimento, não fazem atendimento para poder mover o interior de cada pessoa, para poder progredir espiritualmente o interior das pessoas. Então, aí eu fico falando, o que adianta o padre ser tradicional e ortodoxo e ele não ajudar essas almas a crescerem na sua fé interior? Porque não adianta nada, na disposição interior delas. Não adianta nada, né? O padre facilitar a vida para ir numa missa tradicional em latim. Aí a pessoa tá indo lá, acha que tá fazendo tudo certinho, porque o padre tá incentivando aquilo, né? Mas só que é só um ato externo, a pessoa só tá ali para mostrar que tá ali. É uma vaidade, entendeu? Tem tudo isso. Tem que prestar bem atenção no que o padre tá fazendo. Então, o verdadeiro bem é o padre virtuoso, o padre que realmente ama Jesus, o realmente se importa com as almas, que realmente cuida das almas. Esse é o verdadeiro bem que eu acredito. E tem padres bons, né? Sobre o sacrifício contra os sacramentos. Então, aqui é tudo sobre o que Jesus fala contra a igreja, tá? Então, sobre o sacrifício contra os sacramentos. Nas revelações de Luísa, encontramos uma explicação de Jesus sobre os sacramentos que, ao mesmo tempo, os glorifica mais perfeitamente do que qualquer tratado que você encontrará em outro lugar. E também reprova mais fortemente os abusos deles, que tragicamente parecem ser mais comum do que suas recepções lícitas. Em uma palavra, vemos aqui o oposto da visão modernista dos sacramentos, que diz que eles não importam muito. Eles certamente não são necessários para a salvação. Nunca. Mas contando que você, pelo menos, se aproxime sem querer, isso o colocará em boa forma. Embora longa, toda essa citação é necessária para incluir aqui. Os sacramentos foram instituídos para continuar minha vida na terra. Jesus falando, os sacramentos foram instituídos para continuar minha vida na terra, no meio dos meus filhos. Mas, infelizmente, quantas tristezas. Enquanto, através do batismo, restauro sua inocência, encontro meu filho de novo. Dou-lhe os direitos sobre a criação que ele havia perdido. Logo, meu sorriso se transforma em tristeza. O banquete em luto. Vejo que quem é batizado será um inimigo meu, um novo Adão, e talvez até uma alma perdida. Como meu amor geme em cada batismo, especialmente se alguém acrescenta que o ministro que está batizando não faz com esse respeito, dignidade e decoro condizentes com o sacramento que contém a nova regeneração. Muitas vezes prestam mais atenção a uma bagatela, a qualquer espetáculo, do que administrar realmente o sacramento. Vá para o sacramento da confirmação. Quantos suspiros amargos! Enquanto, através da confirmação, restauro sua coragem, devolvo-lhe as forças perdidas, tornando-o invencível a todos os inimigos de suas paixões, ele é admitido nas fileiras das milícias de seu Criador. E, no entanto, muitas vezes ele se sente, mesmo sendo recompensado com um beijo de um traidor. No sacramento da penitência, quanta ingratidão, quantos abusos e profanações por parte daqueles que o administram e por parte daqueles que o recebem. A alma se aproxima deste sacramento da penitência sem tristeza, por hábito, quase como uma abertura do coração humano. Assim, o sacramento é reduzido a uma zombaria. Nossa, meu Deus, é verdade. A um bate-papo
E meu sangue, em vez de descer como banho, desce como fogo, o que os enfraquece ainda mais. Jesus do céu. Ai, nossa, Ave Maria. Nossa, isso é forte. O sacramento da Eucaristia é a minha própria vida, que se entrega a eles. E cada comunhão serve para fazer minha vida crescer, de maneira que alguém possa dizer, eu sou outro Cristo. Mas, infelizmente, quão pouco se aproveitam disso. Ainda mais, quantas vezes desço aos corações e eles encontram as armas para me ferir e repetem para mim a tragédia da minha paixão. Nossa. A ordenação constitui o homem a uma altura suprema, a um caráter divino, o repetidor da minha vida, o pacificador entre o céu e a terra, o portador de Jesus para as almas, mas infelizmente quantas vezes vemos no ordenado como ele sendo um Judas para nós. Cada ato deste ordenado, não realizado de acordo com um personagem impressionado, será um grito de tristeza. A ordenação é o sacramento que envolve todos os outros sacramentos. O sacerdote pode ser o defensor e o salvador do próprio Jesus, mas não vendo isso no ordenado, nossas tristezas são aguçadas mais. Quantas desordens no casamento do matrimônio! O matrimônio foi elevado por mim para um sacramento, a fim de colocar nele o vínculo sagrado, o símbolo da Santíssima Trindade, o amor divino que se encerra. Assim, o amor que reinaria do Pai, Mãe e Filhos, a concórdia, a paz era simbolizar a família celestial. Eu deveria ter na terra tantas outras famílias semelhantes à família do Criador, destinadas a povoar a terra como muitos anjos terrestres, para depois trazê-los de volta para povoar as regiões celestes. Mas quantos gemidos ao ver famílias de pecado sendo formadas no casamento, que simbolizam o inferno, com discórdia, com falta de amor, com ódio, e que povoam a terra como muitos anjos rebeldes, que servirão para povoar o inferno. Nossa Senhora! Quando o sacramento da unção extrema é administrado. Este sacramento tem a virtude de colocar o pecador moribundo em segurança a qualquer custo. É a pincelada final que o Espírito Santo lhe dá a fim de descartá-la para se afastar da terra, de modo a fazê-la aparecer antes de seu Criador. Em suma, a unção extrema é demonstração final de nosso amor. Mas, infelizmente, quantos gemidos, quantas negligências, quantas perdas de almas, quão poucas são as santidades confirmadas, quão escasso bom trabalho para ser reordenado e reorganizado. As dores mais ardentes de Jesus nos sacramentos, no entanto, estão no abençoado sacramento. Ele diz a Luísa, a respeito do sacramento da Eucaristia, que deixei como alimento para dar-lhes perfeita saúde, muitos o comem repetidamente, mas parecem sempre doentes. Pobre alimento da minha própria vida. Escondido sob os véus dos acidentes do pão, com muitos paladares corrompidos, quantos estômagos não digerentes, que impedem as criaturas de apreciar o sabor da minha comida e de digerir toda a força da minha vida sacramental. E assim eles permanecem enfermos, e porque são membros febris do mal, tornam-nos sem apetite. É por isso que anseio tanto pela vinda do reino do Supremo Fiat, porque então, quando o que fiz ao vir à terra servirá de alimento para aqueles que desfrutam da perfeita saúde. Então aí, quando vir o reino do Fiat, os sacramentos vão ter o verdadeiro sentido. Vai ser aí que os sacramentos vão fazer aquilo que realmente eles foram criados para fazer. Não há um dia em que as almas ingratas não me ofendem e me recebam de forma sacrílega. Sacrilégio é a morte mais cruel que eu recebo neste sacramento do amor. Assim, neste tabernáculo, faço o meu dia realizando tudo o que realizei nos 33 anos da minha vida mortal. Tragicamente, as dores de Jesus no Santíssimo Sacramento são, sem dúvida, infinitamente maiores hoje do que nunca. Muitos que o recebem não têm fé em sua presença e, além disso, levam vidas cheias de pecados graves, objetivos. Se quisermos levar a sério as palavras de Jesus para Luísa, isso deve parar. Mas apenas o terceiro Fiat que realmente conseguirá fazê-lo parar. E então agora vamos voltar nossa atenção das palavras duras de Jesus para as palavras inspiradoras de Jesus. Mas só que daí é o seguinte, eu vou ler as palavras duras de Jesus do livro do céu tirado agora para vocês, tá? Depois a gente faz vídeo referente às palavras inspiradoras de Jesus. Agora